Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que mexe com a vida de todo mundo, o trabalho. Mas, mais especificamente, sobre como as leis brasileiras protegem essa parte tão essencial da nossa vida. A gente vai mergulhar no Código Penal para entender direitinho os crimes contra a organização do trabalho. E para a gente começar essa conversa, tem uma pergunta que é o ponto de partida de tudo, né? O que, de fato, protege a nossa liberdade de trabalhar? Quais são as barreiras legais que garantem esses direitos tão básicos? Então, nosso roteiro vai ser o seguinte: vamos passar pelos pilares da liberdade, depois entender os limites da ação coletiva, a proteção contra a exploração, outros crimes relacionados e, por fim, o que tudo isso significa na prática. Vamos começar pelo começo, claro. Os pilares da liberdade. Aqui a gente vai ver como a lei protege as escolhas individuais no mundo do trabalho. Então, olha só. A lei estabelece basicamente 3 liberdades que são a base de tudo. Pensem nelas como o alicerce da dignidade profissional. A liberdade de trabalho, a de contrato e a de associação. Cada uma garante o direito de escolher como, onde e com quem se trabalha. O primeiro, o artigo 197, trata do atentado contra a liberdade de trabalho. E o que isso quer dizer na prática? Simples. É crime forçar alguém a trabalhar ou a não trabalhar usando violência ou uma ameaça séria. E isso vale para os dois lados, tá? Tanto para obrigar alguém a furar uma greve quanto para forçar a adesão a uma. E essa ideia de liberdade continua no artigo 198, que fala sobre o contrato. A lógica é a mesma. Ninguém pode ser forçado com violência ou ameaça a assinar um contrato de trabalho. E isso também vale para coagir alguém a participar de um boicote, seja para comprar ou vender produtos. A negociação tem que ser livre. Fechando esses 3 pilares, vem o artigo 199. Esse aqui protege a liberdade de associação, ou seja, a decisão de se filiar a um sindicato ou a uma associação profissional ou de não se filiar é uma escolha individual. E ninguém pode usar de violência ou ameaça para influenciar essa decisão. É uma proteção à autonomia da pessoa. Ok, já estabelecemos as bases das liberdades individuais. Agora, como isso funciona quando a gente fala de ação coletiva? Aqui, a lei tenta encontrar um equilíbrio bem delicado, sabe? Entre o direito de protestar e a necessidade de manter a ordem pública. E essa busca por equilíbrio fica bem clara quando a gente compara o artigo 200 e o 201. O direito de greve é garantido, isso é fato. Mas, se a paralisação envolve violência, a pena é uma. Agora, se essa paralisação afeta um serviço essencial para a população, tipo saúde, transporte, água, aí a conversa é outra e a pena é bem mais pesada. E tem um detalhe interessante aqui no artigo 200. Para ser considerado uma paralisação coletiva, a lei exige a participação de pelo menos 3 pessoas. Por que esse número? Porque ele ajuda a definir que não é um ato isolado, mas sim um movimento de um grupo. Além da paralisação, o Código Penal também trata de atos mais, digamos, extremos. O artigo 202 fala sobre invasão e sabotagem. Isso é quando um grupo invade ou ocupa um estabelecimento para, de propósito, impedir o trabalho de acontecer. É um crime bem específico com penas mais severas. Bom, agora a gente entra numa parte mais pesada, que trata das ofensas mais graves. É aqui que a lei realmente se posiciona como um escudo para proteger a dignidade humana contra a exploração. Olha só o que diz o artigo 203. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. Essa frase é muito forte. Ela criminaliza o ato de, seja por enganação ou à força, impedir que uma pessoa tenha acesso aos seus direitos trabalhistas básicos. E como isso acontece na prática? A lei dá exemplos bem claros. Um deles é obrigar o trabalhador a comprar mercadorias num lugar específico, criando uma dívida que o prende àquele trabalho. Outra forma é reter os documentos da pessoa, impedindo que ela simplesmente vá embora. São mecanismos de aprisionamento, na verdade. E a lei é ainda mais dura se a vítima for uma pessoa em situação de maior vulnerabilidade. A pena aumenta e bastante se a vítima for menor de idade, idosa, gestante, indígena ou pessoa com deficiência. É um reconhecimento de que a proteção precisa ser reforçada para quem mais precisa. Outro crime gravíssimo é o aliciamento de trabalhadores. Basicamente, é o tráfico de pessoas para fins de trabalho. A lei pune tanto quem recruta gente com promessas falsas para levar para o exterior, quanto quem faz isso dentro do próprio Brasil, levando pessoas de uma região para outra, cobrando taxas ilegais e sem garantir condições mínimas ou a volta para casa. Para a gente fechar o panorama, vamos passar rapidinho por alguns outros crimes que também fazem parte da proteção ao trabalho.
O artigo 204, por exemplo, criminaliza a fraude para burlar a lei de nacionalização do trabalho. Sabe aquela regra que exige que as empresas tenham uma certa porcentagem de funcionários brasileiros? Então, usar de truques para não cumprir isso é crime. E por último, o artigo 205. Ele diz que é crime exercer uma profissão da qual a pessoa foi formalmente proibida por uma decisão administrativa. Pensa, por exemplo, num médico que teve o registro cassado pelo Conselho de Medicina, mas continua atendendo. Isso é crime. Certo. A gente passou por vários artigos, várias situações, mas no fim das contas, o que tudo isso significa? Qual é a grande mensagem por trás dessas leis? Acho que o ponto central é que essas leis vão muito além de meras regras técnicas. Elas formam um verdadeiro escudo de proteção. Um escudo que não defende só o trabalho como conceito, mas sim a dignidade, a liberdade e a busca por justiça para cada pessoa que trabalha. E isso tudo nos leva a uma questão para o futuro, né? O mundo do trabalho está mudando a uma velocidade incrível. Trabalho digital, a chamada gig economy, o home office. Como essas leis, criadas em outra realidade, se aplicam a esses novos cenários? Como garantir que essa proteção fundamental continue valendo? Fica aí a reflexão.